O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tem implementado uma série de medidas para tentar reduzir os preços dos alimentos no Brasil, um dos principais desafios econômicos e sociais enfrentados pelo país. Entre as ações estão: recomposição de políticas públicas. O governo retomou programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que fortalecem a agricultura familiar e garantem a compra de alimentos diretamente dos pequenos produtores, ajudando a equilibrar a oferta e a demanda. Redução de impostos. O governo federal tem negociado com estados e municípios a redução de tributos sobre alimentos básicos, como a cesta básica, para diminuir o custo final ao consumidor. Controle de preços e estoques. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, tem atuado para regular estoques e intervir no mercado quando necessário, liberando alimentos armazenados para aumentar a oferta e pressionar os preços para baixo. Incentivo à produção agrícola. O governo tem buscado ampliar o crédito rural e o apoio técnico para pequenos e médios produtores, visando aumentar a produção de alimentos e reduzir a dependência de importações. Combate ao cartel e à especulação. O governo tem investigado práticas abusivas e possíveis cartéis no setor de insumos agrícolas, como fertilizantes, que impactam os custos de produção e, consequentemente, os preços dos alimentos. Resistência do agro e dos bolsonaristas. O agronegócio, setor historicamente alinhado com a direita e com o governo de Jair Bolsonaro, tem sido crítico das políticas de Lula, alegando que elas desfavorecem os grandes produtores e criam insegurança jurídica. Algumas das formas como o agro e os bolsonaristas têm dificultado as ações do governo incluem: pressão política. Bancadas ruralistas no Congresso têm bloqueado ou dificultado a aprovação de medidas que beneficiariam pequenos produtores ou reduziriam o poder de grandes corporações do setor. Críticas e desinformação. Líderes bolsonaristas e representantes do agro têm usado redes sociais e meios de comunicação para criticar as políticas do governo, muitas vezes disseminando desinformação sobre supostos prejuízos ao setor. Interesses econômicos. O agro, que tem grande influência na economia brasileira, prioriza a exportação de commodities, como soja e milho, em detrimento da produção de alimentos para o mercado interno. Isso gera escassez e pressiona os preços para cima. Boicote indireto. Grandes produtores e empresas do setor têm resistido a políticas que poderiam reduzir seus lucros, como a regulação de preços ou a taxação de grandes fortunas e exportações. Interesses do agro e da direita. O interesse do agronegócio e da direita bolsonarista, em muitos casos, está alinhado com a manutenção de um modelo econômico que privilegia a exportação e o lucro de grandes corporações, em detrimento da segurança alimentar e do combate à fome. A estratégia de boicotar o governo Lula pode ser vista como uma forma de enfraquecer politicamente o presidente e suas políticas sociais, mantendo o status quo que beneficia elites econômicas. Enquanto isso, o governo Lula busca equilibrar os interesses do agro com as necessidades da população, especialmente das camadas mais pobres, que são as mais afetadas pelo aumento dos preços dos alimentos. No entanto, a polarização política e os conflitos de interesse dificultam a implementação de medidas eficazes.